Cumprimento a todos com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus, amém? Nesta oportunidade, vamos estar meditando nesta noite em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Queria louvar a Deus pela vida dos ouvintes, pela vida de todos inscritos do canal e de todos aqueles que têm orado juntamente comigo. Amém? Sem perca de tempo, vamos ler então. Atos 3, versículo 1. Está escrito assim: E Pedro e João subia junto ao templo a hora 9, e era trazido um varão desde o ventre de sua mãe. Era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você que pode, desocupa tuas mãos com palmas bem alegre para Jesus, que Ele se faz presente. Louvado seja Deus. Querido, eu louvo a Deus todos os dias por esta oportunidade. Amém? Queridos, nós tem visto que em Atos dos Apóstolos, do capítulo 3, de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, a Bíblia narra uma história a qual está escrito que Pedro e João, eles agora resolvem subir ao templo para orar. E a Bíblia diz que agora Pedro e João, dois grandes homens de Deus, homem a qual andaram com Jesus, louvado seja Deus, e agora eles estão andando lado a lado. E nesta ocasião, Pedro e João agora, eles resolvem subir, aleluia, à igreja, aleluia, naquele templo, pela tarde, templo esse por nome chamado Formosa. Só quem está entendendo, levanta a mão e bate palma para Jesus. E a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para orar pela tarde. E a Bíblia diz que ali, neste mesmo templo chamado Formosa, havia um homem que eles traziam todos os dias e pusesse ali na porta do templo para pedir esmola. Louvado seja Deus. Um homem, aleluia, que era coxo, um homem que era impossibilitado de andar, um homem, louvado seja Deus, que a mãe dele gerou ele 9 meses, e agora esta criança, esta mãe planejou aquele filho perfeitamente, mas agora esse filho, ele vem nascer, aleluia, coxo, esse filho vem nascer agora impossibilitado de andar, e a Bíblia diz que todos os dias ele era posto na porta chamada Formosa. Mas por que, pregador, que ele ficava na porta do templo? Diz a Bíblia
que naquela época, naquela lei antiga, quem era coxo, quem era manco, quem era leproso, era impossibilitado de entrar no templo para adorar. Era uma regra que tinha naquela época. Por isso que ele ficava na porta do templo. Formosa era o nome da porta, de uma das portas em que muitas pessoas passavam por ali. Então era onde o lugar que ele decidiu ficar para viver de esmola. Então os gentios e os judeus, quando iam ao templo para orar, eles tinham prazer de levar uma esmola. Louvado seja Deus para essas pessoas que era coxo, que era manco. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora ele não contava que ele ia encontrar com Pedro e João. A Bíblia diz que agora este coxo, ele olha para Pedro e João e fala: olha, me dá uma esmola. E Pedro olhou para ele firmemente. A Bíblia diz que Pedro não tirava os olhos dele. E Pedro foi se aproximando dele. Louvado seja Deus. E Pedro disse para ele: olha. E ele olhou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu te dou, levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia diz que a gente tem que dar o que nós temos. Louvado seja Deus. E quando Pedro, meus irmãos, falou isso, o milagre começa a acontecer. Louvado seja Deus. Os nervos, o DNA humano, agora ele tem que reconhecer a voz do homem de Deus, a voz do santo homem de Deus. Ele tem que reconhecer a voz dos homens de Deus. E a Bíblia diz que ali os tornozelos começam a se firmar. A Bíblia diz que os nervos começam, aleluia, louvado seja Deus, a firmar, a se fortalecer. E diz a Bíblia que agora Pedro estende as mãos para aquele homem e coloca aquele homem de pé. E diz a Bíblia que agora aquele homem agora resolve ficar de pé. E a Bíblia diz que ainda, além de operar o milagre na vida deles, aquele homem ainda subiu lá para o templo para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele subiu para o templo. Eu pergunto para a igreja, eu pergunto para os ouvintes, eu pergunto para todo o povo do YouTube que estão sintonizados: qual é a sua deficiência? Qual é a sua deficiência nesta noite? Louvado seja Deus. Nós vimos que nesta mensagem o coxo ele está para o lado de fora, mas tem gente dentro da igreja coxo, tem gente que já não escuta mais a voz de Deus, tem gente que já não caminha mais na voz de Deus. Sabe o que Deus está falando comigo nesta noite? Volta a ouvir a voz de Deus, volta a se levantar daí deste chão, porque Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama nesta noite para uma nova aliança. Jesus te chama nesta noite para uma aliança. Ele te pergunta: qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade nesta noite? O Senhor te chama para reconciliar. O Senhor te chama para conserto nesta noite. Louvado seja Deus. Porque assim como Deus fez na vida deste coxo, Ele também vai fazer na tua vida. E todos, aleluia, louvado seja Deus, que viram que aquele coxo era aquele homem que ficava na porta todos os dias mendigando. Agora ele está lá dentro. Louvado seja Deus, pulando e soltando na presença de Deus.
Talvez você pulava, saltava na presença de Deus e hoje você está com essa deficiência no mundo espiritual. Talvez você está com essa deficiência que você não ora mais. Talvez você está com essa deficiência da desobediência. Ei, mas Deus manda falar nesta noite: levanta e anda no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus te chama nesta noite. E todos agora que viram aquele homem na porta do templo mendigando, agora terão que reconhecer que Deus é na vida daquele coxo. Aqueles que acharam que você nunca ia levantar daquele lugar, Deus hoje está te colocando de pé na presença do seu inimigo, porque Ele é Deus na tua vida. E todos agora ficaram maravilhados do que Deus, da maravilha de Jesus Cristo se manifestando na vida deste coxo, através da vida de Pedro e de João. Amém? Do mesmo jeito que o poder e a graça do Senhor se manifestou na vida desse coxo, vai se manifestar na sua casa, vai se manifestar na sua família, vai se manifestar no seu ministério, vai se manifestar no seu emprego, vai se manifestar no seu casamento. Somente você tem que voltar a ouvir a voz de Deus. O Senhor está dizendo que aonde está a sua dificuldade, aonde está a sua dificuldade nesta noite, Ele manda te dizer: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Fique com Deus.